Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. É impressionante a providência divina. Na quarta-feira da semana passada não pude estar presente para presidir esta celebração, dentro da qual fazemos a nossa tradicional catequese das quartas-feiras, prorrogando para esta semana o tema proposto até então para a semana passada da vocação cristã, dando continuidade à primeira catequese que já tivemos sobre este assunto. E por que é impressionante a providência divina? Porque a preparação desta catequese, que tinha sido feita já para a semana passada, nos convida a meditar sobre as vocações específicas dentro da Igreja. Teremos ainda mais algumas catequeses sobre a vocação e meditaremos ainda com mais profundidade sobre o assunto, mas hoje, aliás, era para ser semana passada, ficou para hoje o tema da vocação dos leigos, da vocação religiosa e da vocação sacerdotal dentro da Igreja. Pois hoje toda a liturgia da palavra, pensada pela Igreja para esta festa de São Matias, nos dá a fundamentação da Escritura e toda a fundamentação teológica, de modo que hoje nem precisamos desvincular o tema da catequese e da liturgia da palavra. Deus é muito carinhoso conosco. Na primeira catequese que tivemos sobre a vocação, nos dávamos conta de que vocação, que significa chamado do latim, ela se estende a todos os que fazemos parte do corpo de Cristo pelo batismo. Somos chamados à bem-aventurança, somos chamados a sermos felizes, somos chamados à realização, somos chamados a sermos plenamente homens e mulheres, fazendo em nossa vida acontecer, se tornar ato toda aquela potencialidade que habita dentro de nós desde o nosso batismo.
Lembrávamos na semana retrasada, nesta catequese, que Cristo veio ao mundo para mostrar o homem ao homem, veio nos mostrar o protótipo de felicidade, o protótipo de realização, o protótipo de atualização de toda a potência que Deus colocou em nosso ser. Assim, chamados a sermos felizes, a sermos santos, a sermos outros Cristos, hoje poderíamos nos perguntar: de que forma? Já sabemos os princípios, mas agora, Padre, de forma concreta, como vou atualizar a minha potência à santidade? Deus criou o homem e a mulher, nos diz o livro do Gênesis. Crescei e multiplicai-vos, disse ele, e enchei a terra inteira, submetei-a e dominai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo quanto vive e se move sobre a terra. Está aqui, lá no início, muito antes do verbo se fazer carne, estão aqui os fundamentos para que os leigos sejam santos dentro da igreja. Crescei e multiplicai-vos. Esta união natural do homem e da mulher, que Cristo quis elevar a uma condição sobrenatural, instituindo o sacramento do matrimônio, para que dentro dessa instituição chamada família, o homem e a mulher façam de si uma hóstia viva, um sacrifício agradável a Deus, complementando-se mutuamente e também doando-se em favor dos filhos, colaborando com Deus na obra da criação, trazendo à luz novos homens e novas mulheres que serão no futuro novos cidadãos dos céus. Assim, o homem e a mulher, pela família, ajudam não somente a povoar a terra, mas de forma transitória povoam a terra para, de forma plena, povoar o céu. Para colaborar com Deus, fazendo novos adoradores em espírito e verdade, que são os filhos, que serão educados, se cumpridas as promessas feitas no dia do matrimônio, que serão educados na fé cristã e que cultivarão esta amizade com o Senhor ao longo da vida. Mas não somente dentro do âmbito familiar, homem e mulher serão santos, sendo bom marido, boa esposa, fiel, serviçal, zeloso para com o outro, para com a outra, para com os filhos. Mas também no mundo do trabalho, submetei a terra e dominai-a. Dominar no sentido de colaborar para o progresso, de colaborar para o bem comum, não no sentido de exploração. E assim, quando homem e mulher fazem da família e do trabalho locais de sacrifício agradável a Deus, e quando vamos oferecer para Deus um presente, não vamos querer oferecer uma coisa mal acabada, um presente de R$ 1,99. Vamos querer oferecer um presente precioso, um trabalho bem feito. E aí, quando mais nos custa o trabalho, aqueles dias em que estamos indispostos, aqueles dias em que estamos cansados, com dor de cabeça, pois quanto mais nos custa, literalmente, maior o valor, mais custo tem, mais agradável a Deus se for feito com carinho, com zelo. Assim, homem e mulher se tornarão, vivenciarão bem o seu sacerdócio comum dos fiéis e terão um sacerdócio muito mais amplo do que o próprio sacerdócio ordenado. Porque enquanto o altar do padre tem uma dimensão de poucos metros quadrados, o altar dos leigos tem o tamanho do mundo. Tem um vasto campo a ser oferecido a Deus como sacrifício agradável. E dentre estes,
quis o Senhor, contrariando a lógica do tempo, onde os discípulos escolhiam o mestre que queriam seguir, escolhiam quem vai ser aquele que vai me orientar na vida, este ou aquele. Mas o Senhor diz: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Ouvimos no Evangelho de hoje. Entre estes homens e mulheres, quis Deus associar a si de modo particular alguns, tirando-os do meio do povo, dentre os leigos, e constituindo-os em favor do povo, como serviçais. Os religiosos e religiosas são aqueles homens e mulheres que não se contentarão em dedicar o amor a um marido ou a uma mulher ou a meia dúzia de filhos, mas porque receberam a graça de ter um coração mais dilatado, querem ter uma família maior, querem mostrar ao mundo que o único amor ao qual vale a pena entregar inteiramente o coração é Deus nosso Senhor. Por isso a castidade, por isso o celibato. Não é só abrir mão de uma família. Esta é a via negativa e muito pobre. A via positiva qual é? É não se contentar com uma família pequena. É querer ter um esposo maior, é querer entregar-se como noivo para Deus nosso Senhor, para Jesus. E assim, pelo Senhor, por ordem do Pai e pela ação do Espírito Santo, constituir uma família gigantesca, consagrar muitos filhos para o Senhor através dos sacramentos, como é o caso dos sacerdotes. Mas eu falava dos religiosos e das religiosas. São aqueles que dão testemunho de que o único amor é Cristo, por isso o seu voto de castidade. São aqueles que dão testemunho ao mundo de que a única vontade que vale a pena obedecer até o fim é a vontade de Deus e não a própria. A própria volta e meia nos atraiçoa. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Está aqui o fundamento da obediência dos religiosos e das religiosas. Enxergam através dos seus superiores a voz de Cristo. E assim tem sido desde o tempo apostólico. Porque quando ouvimos há poucos dias na liturgia da palavra sobre a conversão de Saulo, o Senhor não disse para Saulo o que ele devia fazer. Senhor, que queres que eu faça? Mandou que Saulo se apresentasse à igreja e através da igreja o Senhor lhe diria o que devia ser feito. Quis o Senhor contar com a mediação humana. Está aqui o fundamento da obediência religiosa. Mas além da castidade, além da obediência, fazem os religiosos e religiosas um voto de pobreza. Pobreza que se estende muito além do ter ou não ter coisas. Pobreza que é mais radical, significa reconhecer de onde viemos e para onde vamos. Lembremos a quarta-feira de cinzas, lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. É mostrar ao mundo de forma muito concreta que a única riqueza que permanece é Deus. Todas as outras nos servem para nos conceder uma vida mais ou menos digna, mas seja mais ou menos digna, não vale a pena prender nas coisas o coração. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro? Pergunta Jesus, se vier perder a sua alma. E entre os homens e mulheres, mesmo entre alguns religiosos, quis o Senhor configurar alguns de forma mais específica para agir na sua pessoa, em persona Christi, como diz a teologia, na pessoa de Cristo, que são os sacerdotes, aqueles que temos
a missão de abrir a despensa do céu e distribuir os tesouros que lá estão, para animar o povo sacerdotal do Senhor ao longo da travessia deste mundo, para instruir, a fim de que todos possam fazer da sua vida um sacrifício agradável a Deus. E este ministério ordenado não nos torna nem mais dignos, nem menos dignos do que aqueles que, pelo batismo, têm sacerdócio comum dos fiéis. Porque todos, leigos, religiosos e religiosos, sacerdotes, todos constituímos o mesmo corpo de Cristo. A todos quis o Senhor chamar de amigos, pois, se quisermos ser chamados de amigos, hajamos como tais. Amigo é aquele que se interessa pelo amigo com A maiúsculo, que trata com ele, que conversa, que manda notícias e quer ouvir notícias, enfim, que dedica tempo para a oração, que gosta de estar junto. E a amizade, quando é profunda, não nos exige nem muitas palavras. Às vezes basta estar ao lado da pessoa amiga. Basta. Já nos é causa de alegria. E em todas as vocações, leigas, religiosos e sacerdotais, temos um ideal de resposta, um ideal que não é um ideal teórico, mas é um ideal que se mostrou compatível com a realidade. Este ideal se chama Maria, porque ela pronunciou as palavras que resumem a resposta ideal de toda pessoa chamada por Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. O resto, Deus faz. Se percebermos que o Senhor nos chama a ideais mais altos de renovar os propósitos da nossa vocação específica, renovar aqueles propósitos do matrimônio, renovar aqueles propósitos do dia da profissão religiosa, renovar os propósitos do dia da ordenação sacerdotal, e se esses ideais nos parecem muito altos, lembremos que o Senhor só espera de nós a colaboração, é Ele quem faz acontecer. A iniciativa é dele. E se colaborarmos com o Senhor, com o pouco que somos, poderemos também, como Maria, dizer ao término da nossa vida: o Senhor fez em mim maravilhas. Ele fez. Santo é o seu nome.